amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, nesta manhã de bênção, manhã de domingo, qual podemos nos reunir, fazer um culto de louvor a Deus na escola dominical. Nesta manhã maravilhosa, eu chamo a atenção de todos os amados irmãos, ouvintes e simpatizantes do Evangelho de Jesus Cristo, e gostaria de compartilhar convosco uma pequena passagem da Palavra de Deus que fala ao meu coração e ao teu coração nesta manhã. Gostaria muito de compartilhar com você em Romanos capítulo 13, versículo 8 em diante, que tem por título o amor ao próximo e o fim dos tempos. Tá bom? Esta é uma mensagem que eu gostaria que todos viessem meditar nesta mensagem, que todos viessem prestar bastante atenção e olhar ao nosso redor para que nós possamos entender como o mundo está correndo, como o tempo está passando e como nós temos perdido tanto tempo sem conhecer Jesus e sem conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que erra o meu povo em não conhecer as Escrituras Sagradas. Erra o meu povo por não conhecer a minha palavra. E é verdade, muita gente tem submetido a muitos erros no mundo de pecado, no mundo de aflições, tem se submetido a muitos erros na vida e por isso tem pagado um alto preço, simplesmente por não conhecer esta maravilhosa palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, e a nossa bússola, para fazer com que andemos em caminhos retos diante da presença de Deus, não venhamos desviar da presença do Altíssimo. Vejamos só, em Romanos capítulo 13, versículo 8, diz da seguinte forma: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não faz mal. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. O amor é cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando imaginamos, porque cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Porquanto deixemos de lado todas as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz, da armadura de Deus. Comportemo-nos com decência, como quem agem à luz do dia, não em orgias, nem bebedeiras, nem imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus aqui, amados irmãos, é forte o momento quando ela fala que nós devemos cumprir os estatutos e mandamentos do Senhor. E o segundo mandamento com promessa do Senhor é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, aqui dentro. A dor que ele estiver passando, a necessidade que ele estiver passando, as dificuldades e aflições, sinta em você também e procura fazer algo para ajudar o teu próximo, amando ele como se fosse você mesmo.
né? É tão gostoso, é tão bom quando nós fazemos algo de coração, fazemos algo quase que impossível para nós fazer, pensando na melhoria da vida daquela pessoa que está necessitando. Quando a palavra de Deus nos diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros. Não devamos nada a ninguém a não ser, tem uma exclamação, tem aí vamos dizer assim, entre parênteses, né, muito forte, a não ser o amor uns para com os outros. Glória a Jesus por isso. A única coisa que devemos dever mesmo é se importar com o próximo, sempre, mas não com fofocaria, não com os desleixos, mas sim com amor. Poxa, o irmão ali está há uma semana sem alimento, está sem emprego, está necessitado, a situação dele está difícil. Vamos mandar aqui um frango, um arroz, um feijão para abençoar lá o nosso irmão lá, que Deus vai abençoar também. Deus se agrada disso. Quem faz a obra de caridade, Deus se agrada. Deus vai te abençoar, né? Hoje as igrejas não têm pregado muito. Pregam muito sobre prosperidade, pregam muito sobre riquezas espirituais, ou seja, riquezas materiais, pregam muito sobre crescimento material, né? E se esquecem de pregar sobre crescimento espiritual. Pregam muito sobre ofertas da viúva, pregam muito sobre a fé provada pelo voto, pregam muito sobre votos, pregam muito sobre dízimos, né? Tragam o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Mas na verdade nós trazemos o dízimo à casa do tesouro, mas não existe mantimento na casa do Senhor. Até pregam sobre a ajuda dos apóstolos, né? Da igreja primitiva, que ajudava e tinha um compromisso com os órfãos e com as viúvas, mas hoje não se vê mais isso. Hoje não se vê mais a obra de caridade nas igrejas, nos templos. Hoje não se vê mais mantimento na casa do Senhor que venha suprir as necessidades do descamisado, do pobre, desempregado, do órfão, da viúva. Não existe isso. Isso só na Bíblia, pregando lá no púlpito, mas nas obras e na prática não existe. Amados irmãos, olha o que a Bíblia diz lá embaixo: ame o próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Segundo maior lei, segundo maior mandamento com lei, né? Por lei, com ordenança. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar. Depois amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? A Bíblia diz no versículo 12, no versículo 11: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando imaginamos, do que quando cremos. Por quê? Porque isso é cumprimento da palavra. As igrejas pararam de enriquecer buscando suprimento e mantimento, trazendo as ofertas alçadas, os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja do Senhor, para que haja mantimento, para suprir a necessidade do órfão, da viúva, do necessitado, do irmão obreiro que trabalha no ministério e está desempregado, e a igreja não supre. Muitas igrejas esqueceram disso, muitos ministérios esqueceram disso, estão se esquecendo disso. Já estamos vivendo uma época decadente no ministério, no Evangelho de Jesus Cristo, nesse século XXI.
Porque eu ainda não vi falar bem de um ministério que a pessoa muitas vezes fosse pedir uma ajuda, entendeu? Para fazer uma viagem para sua terra natal, ou para um rancho, para fazer assim, suprir as necessidades daquela família por uma semana ou 2 semanas, até que aquela pessoa venha se estabilizar naquele lugar. Ainda não vi que uma igreja viesse ajudar assim. É difícil, irmão. Hoje as igrejas, elas pregam por avareza. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 5. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 a 5, nós vamos ver que a igreja ali, Pedro já pregava que a igreja ali ela estava decadente, que os homens de Deus, os doutores da lei, os evangelistas, falsos pregadores, falsos pastores iriam introduzir suas próprias doutrinas, né? Cabeceando e colocando ali uma ideia herege na cabeça de multidões. A Bíblia diz lá em 2 Pedro que as pessoas iriam seguir aquelas dissoluções, aquelas heresias de prosperidades materiais, de carro novo, de casas grandes, imobiliada, de um bom emprego, né? Ganhando aí seus salários exorbitantes, né? Uma vida material saudosa, mas aqui na terra. A minha Bíblia diz que o céu não é na terra, o céu é para cima. Muitas igrejas têm pregado prosperidade. Eu quero te pedir, meu amado ouvinte, meu amado irmão pregador, evangelista, simpatizante do evangelho, prega a verdade. Prega a verdade, porque o teu compromisso é com Deus, não é com o homem. Prega a verdade. Prega a verdade para que a tua vida venha a ser próspera, abençoada, e naquele dia não venha te ser cobrado muito pelo que tu faz. Prega a verdade, ganha alma para Jesus, introduz o povo e as ovelhas em caminhos retos diante da presença de Deus, nunca desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas somente olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. Só para concluir, eu gostaria de ler aqui em 2 Pedro, que nos chamou a atenção, só para que meus irmãos possam meditar nesta palavra com mais ênfase. Glória a Deus por isso. Então, meus amados, eu gostaria muito de pedir que todos viessem meditar nessas passagens, nessa palavra, né? O amor ao próximo, em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus não demora mais, as coisas têm se cumprido, né? A palavra de Deus, se nós formos olhar para a palavra de Deus, se nós formos verdadeiramente ler a palavra de Deus, como verdadeiros crentes que lê todos os dias a palavra de Deus, medita nela todos os dias, nós veremos que falta sim muito pouco tempo para que o Senhor venha buscar e arrebatar a sua igreja. Mas Jesus vem buscar uma igreja limpa, uma igreja saudosa, branqueada, purificada, redimida, restaurada pelo sangue do Cordeiro. Quer dizer, uma igreja sem mácula. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: os falsos mestres e sua destruição. No passado surgirão falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão
secretamente, heresias destruidoras. Entendam a palavra de Deus. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês hoje. No passado surgiu. No tempo de Jesus. Por isso que Pedro escreve essa carta advertindo o povo hoje. Advertindo o povo hoje com relação ao que aconteceu ontem, para que o povo não viesse aqui errar mais uma vez, porque erra o meu povo e não conhecer as escrituras sagradas. A palavra de Deus diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, capazes de destruir igrejas inteiras. Doutrinas mentirosas, doutrinas falsas, o gospelismo, o gospel misturado, tudo que não agrada a Deus ali, misturado com aquilo que se diz ser santo e corrompe tudo. Vira uma bagunça. Funk de Jesus, rap de Jesus, forró de Jesus, um monte de coisa que eles dizem de Jesus. Mentira, heresia, que Pedro aqui já adverte. Prove sua fé com isso, prove sua fé com aquilo. Compre aqui o lenço de Filipe, que vai curar todas as enfermidades do seu lar. Compre aqui a vassoura da paz, que vai varrer toda a imundícia do seu lar. Compre aqui a areia aqui de Jerusalém, a água do tanque de Betesda, a água do mar. Para com isso, irmão, isso é heresia. As pessoas estão deixando de crer na palavra de Deus, deixando de crer em Jesus Cristo para crer em terra de Jerusalém, em água do tanque de Betesda, água do Mar Morto, lenço de Filipe. Isso são coisas passadas. A lei aqui agora é Jesus Cristo, o único que pode te salvar e me salvar. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, venceu a morte e o inferno. Aquele que disse que poderia derrubar o templo e ao terceiro dia ele ia erguer o templo novamente. O templo é Jesus. Ressurgiu dentre os mortos, tem todo o poder sobre os céus e a terra. Se entregou como cordeiro mudo na cruz do Calvário, como cordeiro mudo, sem dar nenhum pio, só porque ele queria pagar um preço por mim e por você. A Bíblia diz lá em Coríntios: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito, proveniente de Deus, pois não sois de vós mesmos, pois foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos. Olha o que diz mais a palavra de Deus: estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano, chegando a negar Jesus, que os resgatou. Olha só, irmão, entenda essa palavra, entenda o que você deve estar fazendo na sua igreja, entenda o que você deve estar ouvindo na sua igreja. A palavra de Deus diz que a salvação vem pelo ouvir. O ouvir de quê? Da palavra de Deus. A salvação vem pelo ouvir. E o ouvir de quê? Da palavra de Deus. Se você ouvir uma palavra enganosa, você vai crer nessa palavra enganosa e vai ser introduzido à enganação e à mentira. No final, a Bíblia diz que é caminhos que aos olhos do homem parecem ser bom, mas no final são caminhos de perdição, pecado e morte. Por que pecado e morte? Porque o salário do pecado é a morte. Heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Jesus Cristo, que os resgatou na cruz do Calvário, trazendo sobre si os mesmos repentina destruição, trazendo sobre aquele povo que vai acreditar naquelas heresias,
repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Muitos, cuidado para você não se enganar. No versículo 12 do capítulo 2 de 2 Pedro diz: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Ou seja, nesse tempo aqui, irmãos, os crentes já estão sendo perseguidos, porque eles vão ser entregues como mentirosos. A verdadeira doutrina vai ser corrompida por causa destes homens falsos, infratores, vergonhosos, que negam a Jesus, mentem vendendo produtos dentro da igreja, dizendo que aquilo vai salvar, quando só quem salva é Jesus. E por causa deles será difamado o caminho da verdade, o evangelho genuíno, que cura, salva, liberta e batiza. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão. Já estão te explorando dentro das igrejas. Muita gente está sendo explorado, enganado, comprando isso, comprando aquilo por tal valor, quando o evangelho é gratuito. Jesus não cobrou nada, ele morreu por ti, ressuscitou na cruz do Calvário, de graça recebeste, de graça dai. Olha o que diz: em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventarão. Aí, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Ou seja, eles já estão condenados. Estes homens enganadores, falsos, adúlteros,